Olá. Hoje eu gostaria de ler uns versículos em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao final deste capítulo, ao versículo 31. Quero que você acompanhe comigo e nós vamos pensar sobre dois homens. O que é destacado ali, o rico, um homem rico, um homem que só é destacado por ser rico, e um outro que tinha o nome de Lázaro. Esta é uma história registrada pelo Senhor Jesus sobre a vida de dois homens aqui na terra e também o seu destino na eternidade, para onde eles foram após a morte. Então vamos ler primeiramente, antes de meditar sobre esta passagem. Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 31. Acompanhe comigo. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, depois vamos pensar sobre esta palavra um pouquinho, porque não é o motivo deste vídeo. Aqui nós vamos ver que essa palavra se refere ao inferno. Podemos ler: e no inferno ergueu os olhos, isto é, o rico ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, o rico, falou a Abraão: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandar Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe, porém, Abraão: tem Moisés, ou seja, os irmãos dele tinham Moisés, as escrituras de Moisés e as escrituras dos profetas. Ouçam-nos, que eles ouçam. Disse ele, o rico continua, insistindo com Abraão: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É uma passagem das Escrituras muito solene, em que o próprio Senhor Jesus, ele abre a cortina da eternidade, o que está além desta vida. Na história desses dois homens, pois é uma história e não uma parábola, como muitas Bíblias costumam trazer um título no início desta história, sendo uma parábola do rico e do Lázaro, mas na realidade o Senhor Jesus contou-nos uma história uma história de duas pessoas reais que viveram neste mundo, morreram, partiram para a eternidade. E hoje, neste exato momento em que você está me ouvindo, elas continuam neste estado, um de bênção, outro de sofrimento, e sofrimento por toda a eternidade. Um com bênção eterna, outro com sofrimento eterno.
Muitas religiões que não acreditam no sofrimento do ser humano, que Deus seria capaz de lançar uma pessoa no inferno ou no lago de fogo, por ele ser um Deus de amor, procuram anular esta história. Não tirá-la da Bíblia, porque seria impossível, mas procuram amenizá-la, dizendo que é uma parábola, e uma parábola existe muitas comparações que não são reais. Mas mesmo que fosse uma parábola, existe muita dificuldade para explicar as condições destes dois homens depois que eles deixam esta vida. Inclusive, eu falei há muitos anos com um rapaz que era da Adventista. Ele teve que confessar que esta passagem era uma das mais difíceis para ele explicar, para encaixar a doutrina, porque, sem dúvida, era um rapaz que usava a sua cabeça, não simplesmente aceitava tudo que vinha da sua religião. Mas vamos focar nesta história e gostaria de demonstrar e apresentar para você neste vídeo a importância de você estar preparado para a vida que lhe espera depois desta vida terrena. Mas isto não é para pensar que devemos nos preparar um pouco antes da morte, porque aqui nessa história nós vemos que uma pessoa foi para o inferno, o rico, e um outro homem chamado Lázaro foi para o paraíso, para o céu. Sem dúvida, todos desejam ir para o céu num certo sentido, não no sentido de estar com Deus, porque senão as pessoas aqui nesta vida já começariam a viver uma vida que corresponda à vontade de Deus, à expectativa de Deus. Gostariam de ter comunhão com Deus, ler a palavra de Deus, orar a Deus, saber a vontade de Deus. Muitas pessoas têm a sua religião, mas a religião que as pessoas têm é mais uma das muitas coisas que ela possui na sua vida. Na realidade, as pessoas têm a religião na sua vida, mas não têm Deus, porque a religião, de fato, não tem nenhum efeito espiritual nas suas vidas. Aquilo é só algo para dizer para a sua consciência que, enfim, alguma coisa de espiritual ela está fazendo. Mas o que a Bíblia apresenta é mais do que isto, é mais do que uma religião. O Senhor Jesus veio ao mundo para nos tornar filhos de Deus, através da salvação, uma palavra que a Bíblia usa muitas vezes. Um homem, um carcereiro, perguntou para o apóstolo Paulo e um companheiro de Paulo, Silas, o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta para esse homem foi que ele cresce, depositasse a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua casa. Mas voltando para a nossa história, aqui em Lucas capítulo 16, é interessante nós começar a perceber que na história nós temos o nome somente de um homem. O outro não tem. Só é dito que ele era rico. Isto já mostra para nós como Deus valoriza as pessoas na terra. Não é pela sua saúde, pelo seu dinheiro, pelo seu status social, político, até mesmo religioso. Nós vemos que o homem rico não tinha nome. Para Deus, ele não tinha um nome. Era mais um homem entre muitos homens. Mas Deus, como o Senhor Jesus está destacando nesta palavra, Deus sabia a sua vida, sabia sobre a sua vida, a sua atitude.
como ele lidava com a sua vida diária. Já o outro homem, nós vemos que ele tinha um nome, se chamava Lázaro. Enquanto que o outro era rico, vivia a sua vida regalado e esplendidamente, ou seja, uma vida confortável, uma vida de esbanjamento. Quer dizer, ele desfrutava totalmente da sua riqueza, ele aproveitava a vida. O outro, Lázaro, disse que ele era um homem doente. Ele tinha chagas, uma doença na sua pele. Era um homem pobre, não tinha, se tinha casa, pelo menos não tinha comida, e ele se encostava aí à beira, à porta do palácio deste homem rico, para desejar, era dito ali, que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, a sobra. Este homem pobre, Lázaro, ele era um homem salvo. Como é que podemos ter certeza disto? E por que o homem rico não era uma pessoa salva? Muitos pensam, lendo a história superficial, é que o rico foi para o inferno porque ele era rico, porque não ajudava as pessoas. E Lázaro foi para o céu porque ele era um homem pobre, um homem humilde. Mas não é assim que Deus apresenta o caminho para o céu. O Senhor Jesus Cristo disse que para a pessoa chegar no céu, ou melhor dizendo, chegar no Pai, porque o céu sem Deus, ele não seria o céu. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você que me ouve ainda não é salvo e um dia deseja chegar no céu, chegar a Deus, chegar no Pai, morar no céu, na felicidade eterna, você tem que entrar por este caminho, pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não temos hoje aqui ele fisicamente, e mesmo quando ele andava aqui fisicamente, ele falava e apresentava que para um pecador, para uma pessoa ser salva, era necessário a fé, a confiança nele, como aquele que veio para nos salvar, como aquele que inclusivamente deu a sua vida na cruz. Ele entregou-se à morte. E a Bíblia é muito clara neste assunto, pois apresenta Isaías 53, por exemplo. Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que ele, o Senhor Jesus Cristo, inclusive é uma profecia dita há 700 anos antes de acontecer, diz que ele foi ferido por nossas transgressões e ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pecador salvo, ele tem paz. Paz consigo mesmo, paz com o mundo à sua volta, paz com Deus, que é muito mais importante. Mas este versículo diz que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ou seja, os nossos pecados, um pecador sem a salvação, não regenerado por Deus, ele não tem paz. Porque o pecado, ou seja, a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, deixa a nossa alma atribulada, porque ela não tem ligação com Deus. A alma de um pecador está nas trevas, escrava de Satanás, que se aproveita desse estado do pobre pecador. Mas isto pode mudar. Nós lemos que o castigo que nos traz a paz, ou seja, para Deus nos dar a paz, o castigo para o perdão dos nossos pecados caiu sobre o seu amado Filho. Neste mesmo capítulo de Isaías 53, o profeta diz que ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar.
O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que o Senhor Jesus, ele mesmo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O justo padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Lázaro era um homem salvo. O rico não foi para o inferno porque era rico. Porque na história, nós vemos que Lázaro, o rico, aliás, viu Lázaro no paraíso, justamente no colo, no seio de um homem rico, Abraão. Em Gênesis, onde consta a história, a vida de Abraão, um homem também que foi salvo por Deus, foi justificado por Deus. Você pode ver esta verdade em Romanos capítulo 4, onde apresenta que Abraão foi justificado pela fé em Deus. Abraão é um homem rico e foi um homem dos mais ricos na sua época. Nós vemos que ele está no céu, não era pela riqueza que aquele homem rico estava no inferno, mas sim por causa dos seus pecados. Como sendo um judeu, ele achava que sendo da linhagem judaica, já era garantia para ele ir para o céu. Mas era um pobre pecador que nunca valorizou o que Deus apresentou para eles. Os sacrifícios do templo, o sumo sacerdote, pois enquanto o tabernáculo, o templo existia, sempre se mantinha todo dia, o dia e noite, todos os dias, e toda noite, estava lá um altar sendo queimado um sacrifício, além dos sacrifícios, outros sacrifícios que eram levados pelas pessoas. Eles tinham todo o Antigo Testamento, onde apresentava, principalmente, Levítico, mostrando a história de Israel, os seus pecados, como Deus tratou com essa nação, como Deus castigou a nação por causa dos seus pecados. Então mostrava para a nação, e agora nós sabendo da história, mostra para todos nós que Deus não compactua com o pecado, mas sim que ele julga o pecado. E mostrou e nos ensinou, e devia ter ensinado este homem rico, que Deus, ele pode suportar o pecador por um certo tempo, e que Deus mostrou para eles que era necessário um substituto, um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Era isso que falava aquele altar, o altar do holocausto, o altar do sacrifício, e todos aqueles sacrifícios que eram queimados no altar e fora do altar, quando se tratava do pecado de uma pessoa, do pecado de um sacerdote, do pecado da nação. Mas, como muitos israelitas e como muitas pessoas no mundo, eles não perceberam e não deram sentido a esta verdade que Deus pregou figurativamente através de instrumentos, de tipos, até que viesse o seu Filho, o único sacrifício. A realidade de todas aquelas figuras, o Senhor Jesus Cristo e o seu grande sacrifício, para nunca mais precisar existir figuras, porque a realidade já chegou para a nossa salvação. Este pobre homem viveu a sua vida regalada esplendidamente. A lei que ele recebeu
dizia que era para amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, e quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, vamos amar ao próximo. E na história mostrava que este homem não tinha o coração de Deus, ele não tinha o sentimento de Deus, ele não tinha a palavra de Deus no seu coração, porque estava aí à sua porta um irmão judeu da sua nacionalidade, que passava fome, sofria com a sua enfermidade. Não vemos que este homem acolheu ele. Diz que o mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães vinham lamber-lhe a chaga. Nós vemos aquele homem samaritano, a história, é uma parábola, né? Do samaritano que encontrou o homem moribundo. Quando que o sacerdote e o levita não fizeram nada por ele, vemos que o samaritano, uma figura do Senhor Jesus, encontrando aquele homem, nas feridas que foi causado pelos salteadores, ele aplicou o óleo e o azeite e vinho para curar. Mas aqui nessa história, este homem rico não tinha compaixão deste irmão de sangue que estava à sua porta. Ou seja, tudo na história indicava para nós, pois este mostra o destino dele na eternidade, era um homem sem Deus, um homem religioso, sem dúvida. Sem dúvida, no funeral deste homem, bem pomposo, bem arranjado, muita gente, sem dúvida, poderia ter lá a liderança religiosa daqueles dias, dizendo que este irmão estava agora na glória, estava no seio de Abraão, enquanto que na realidade este homem estava no inferno. Você já pensou no seu caso? Daqui 100 anos essa geração, possivelmente, os que estão nascendo hoje, até os que nascem, estão nascendo hoje, daqui 100 anos, ninguém mais vai estar, toda essa geração não vai mais estar aqui na Terra. Daqui 50 anos, também muitos não vão estar. Daqui 10 minutos, porque a cada segundo morre milhares de pessoas no mundo. Se você fosse o próximo da fila, aonde você estaria na eternidade? Você já pensou em abrir os seus olhos num lugar assim? Aonde este homem rico disse: estou atormentado nestas chamas. A sua alma estava no inferno. Diz que ele foi sepultado, enquanto sem dúvida estavam aí pessoas à volta do seu corpo, um homem dizendo palavras bonitas acerca daquele homem, dizendo que ele estava num lugar bom. A real pessoa, a alma daquela pessoa, a verdadeira pessoa estava no inferno, em tormentos, clamando por um dedo molhado na água e encostado na sua língua para refrescar um pouco do seu sofrimento. Note que esse homem tinha sentimentos da sua pessoa. Ele ainda trazia os traços do humano. Ele fala da sua língua. Ele fala do dedo molhado na água. Ele tinha ainda sentimentos aqui da terra, mas já estava no inferno. Ele vê Lázaro que morreu também, como ele, mas estava no seio de Abraão. Lázaro foi uma pessoa salva. Um pobre, doente, ele não foi para o céu, como já disse, por ser pobre e doente, mas sim porque, sem dúvida, talvez aquela situação levou ele a buscar em Deus o único que podia valer para as suas necessidades físicas, mas também a sua necessidade espiritual. E é assim que a Bíblia apresenta, através do Evangelho, a única maneira de um pecador escapar do inferno
É através da salvação, do meio de salvação que Deus tem preparado para nós, por meio do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar. Neste mesmo Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na casa de um homem chamado Zaqueu, aquele homem era um homem que ele era rico. Inclusive o Evangelho de Lucas é um evangelho que apresenta muitas pessoas ricas, fala de muitas pessoas ricas. Uns pereceram. Temos este homem rico que não tem nome, temos aquele jovem, aquele mancebo de qualidade também que era rico, também não tem nome. Mas Zaqueu, que era um homem rico, era um publicano, um cobrador de impostos, ele tem nome. É interessante você perceber isso na Bíblia, que uma pessoa salva sempre tem nome. Normalmente tem o seu nome destacado quando está associado à salvação. Já aqueles que não são salvos, simplesmente conta a história da vida daquela pessoa. Nem sempre. Mas isto para destacar como Deus valoriza aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que têm o desejo sincero de resolver este assunto com Deus, de ter a certeza da salvação, e isto é possível. Deus não apresenta uma salvação como a religião apresenta, algo duvidoso, algo que a pessoa vive com medo de ter e se tem pode perder. Não. A Bíblia garante que o Senhor Jesus Cristo disse, João capítulo 10, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, não é julgado. A tradução melhor seria assim. Mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitas pessoas não entendem como crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Este foi um problema para mim, mesmo que eu tenha nascido ouvindo esta verdade, que para uma pessoa ser salva, esta salvação vinha de uma maneira gratuita para mim. Não que ela não tivesse custo, mas o custo, como era muito alto, foi Deus que pagou. Ele incumbiu o seu filho. O seu filho voluntariamente aceitou, em concordância com o Pai, de assumir na cruz os nossos pecados sobre aquele madeiro, aonde Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Crer, como é isto? O problema para mim ficou resolvido quando eu decidi no meu coração. Sem dúvida, não fui eu bem que decidi, mas Deus falando ao meu coração, levando-me àquele ponto em que eu teria que tomar uma decisão, mostrando que eu era um pecador perdido. O inferno me esperava na eternidade, mas que Cristo morreu para me salvar. Quando eu tirei os olhos de mim, tirei os olhos até mesmo desta palavra crer, o que era crer, e fixei os olhos em Cristo, como um pecador totalmente perdido, merecedor do castigo divino, merecedor do inferno por causa dos meus pecados. Eu não achava justo Deus levar-me para o céu em meus pecados, mas eu achava justo sim Deus me salvar, porque é assim que ele declara na sua palavra, porque era a vontade dele. É a vontade de Deus nos salvar, é o seu amor. Deus, movido no seu amor, ele quer nos salvar, movido na sua misericórdia e por sua graça.
Ele quer e pode nos salvar. Quando eu tirei os olhos de tudo mais e olhei para o sacrifício de Cristo, não que eu tive uma visão, mas os meus olhos da fé na palavra de Deus, aonde mostrava que Cristo morreu por meus pecados, que ele foi ferido por minhas transgressões e ele foi moído por minhas iniquidades, que ele levou em seu corpo meus pecados sobre aquele madeiro. E aí estava uma oferta de Deus para mim, um caminho da salvação, um meio de salvação. Então foi fácil descansar nesta obra, aceitar. Se ele morreu por mim, então eu aceito como meu Salvador. Eu vou finalizar este vídeo para não se tornar tão longo. Nós vemos que no inferno o rico, ele ainda era aquele homem prepotente. Note a sua atitude. Ele diz: Pai Abraão, manda Lázaro que molhe na água, manda. Porque ele era, aqui na terra, ele era um que mandava. Ele mandava. Ele diz, já que Abraão também era um grande homem, ele diz, manda este Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo para que me refresque a língua. Mas agora a coisa mudou. Ele já não manda. Abraão responde para ele, filho, lembra que tu recebeste os teus bens em tua vida e tu não fez nada com os teus bens para a bênção, e Lázaro somente males, tu nunca ajudou Lázaro. Não que isto garantiria a salvação, mas um salvo vai ajudar o seu próximo, o seu irmão, o seu próximo que ele vê numa situação assim. Depois, quando ele viu que para ele não tinha solução de alívio, nós nunca vimos ali o rico pedindo para ser tirado do inferno, mas ser aliviado lá no inferno. Ele não pediu para ir para o céu, para onde estava Lázaro, mas ele pediu para conforto para onde ele estava. Depois ele diz, não, pai Abraão, manda a casa de meu pai também, manda que alguém ressuscite, e Lázaro ressuscite, para ir e anunciar este aviso, para que avise os meus irmãos, para que não venham para esse lugar de tormento. Finalizo então esse vídeo com as palavras de Abraão, sendo a palavra de Deus. Ele foi dito para o rico, olha, se os teus irmãos não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, não ouvem as Escrituras, não ouvem a palavra de Deus para serem salvos, para evitar uma eternidade sem Deus, uma eternidade de sofrimento, tampouco eles vão acreditar, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Prezado amigo e ouvinte, você tem que ler a palavra de Deus. É bom, mas crer na palavra de Deus. Você tem que a pessoa não pode ter um coração dividido, usar a palavra de Deus como se fosse um amuleto, algo para lhe dar sorte, mas a palavra de Deus sendo usado para suas bênçãos só para esta vida, para ser abençoada financeiramente, no casamento, no trabalho, com os filhos, e usar ela para essas coisas. Mas a palavra de Deus deve ser uma bênção para a nossa vida, para a nossa salvação em primeiro lugar, e depois de salvo, para que ela regule a nossa vida conforme a vontade de Deus. Nós vemos que Abraão disse para o homem rico que a palavra de Deus devia ser algo de valor para os seus irmãos, e era o único recurso para que eles não fossem para aquele lugar de tormento, era a palavra de Deus. Eles tinham que ouvir, ler e crer na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder,
Diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Para você ser salvo, você tem que ler, ouvir a palavra de Deus com o coração sincero, sedento, crer naquela palavra, crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Se você não quer ter um destino como este, você precisa do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Muitas pessoas têm medo da morte, mas a morte não é o problema. O problema é o que está depois da morte. Morrendo sem a salvação, meu amigo, você imediatamente vai abrir os seus olhos no inferno. Talvez o seu corpo ainda quente, mas a sua verdadeira pessoa já vai estar num lugar assim. Mas não precisa. O Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz, e que sofrimento não temos como descrever. O desamparo de Deus naquelas horas em que Ele sozinho, Ele sofria por mim, para me salvar, para salvar você. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu prezado amigo que me ouve, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.